Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, que a luz de Deus brilhe em vossos caminhos. Falando em família, vamos a esse testemunho da senhora Liliana, do senhor Bruno, um testemunho que comprova que através da fé e do poder de Deus, tudo é possível quando se trata, por exemplo, da família, do casamento, da vida amorosa. Cresci numa família desestruturada onde a agressão era constante. Agredia verbalmente o meu marido. Sentia-me diminuído pela forma como era tratado no meu casamento. Tinha o sonho de ser mãe e não conseguia. Os problemas do meu casamento levaram à nossa separação. Sem o milagre de Jesus, eu não seria feliz. Eu venho de uma família desestruturada. Aos 13 anos, os meus pais separaram-se. Havia muitas infidelidades por parte do meu pai e violência doméstica. Minha mãe sofreu muito durante muitos anos com o meu pai. Eu gostava muito do meu pai. Ele era um herói para mim. E quando me comecei a perceber de todas as situações que a minha mãe vivia, eu fiquei muito desiludida. Muitas das vezes era eu que tinha que defender a minha mãe, porque ela, com medo, ela não tinha reação nenhuma. Então isso o que é que fez com que eu me tornasse? Eu achava que a melhor defesa era o ataque. Então eu era uma pessoa muito agressiva na forma de falar, na forma de estar. Isso não me deixava ter amigos porque eu não confiava em ninguém. Porque se o meu pai, que era o meu herói, me desiludiu, então todas as outras pessoas eu não deixava que elas se aproximassem de mim porque eu me desiludi também. Eu conheci a Liliana, nós namorámos, tivemos um namoro normal, depois casámos e a partir do momento em que casámos é que começámos a ter problemas. Tínhamos problemas financeiros, antes de mais, no casamento. O dinheiro não chegava para as contas, para pagar tudo o que nós tínhamos que pagar. Queríamos ter filhos, não conseguíamos e tínhamos um ambiente familiar bastante pesado. A Liliana era controladora, era mandona, não aceitava a minha opinião, portanto ela é que tinha que ter sempre razão e isso foi-nos causando alguns problemas durante o nosso casamento. Eu era uma pessoa violenta, não na forma física, mas a forma de falar com ele. Eu era muito fria, eu tinha sempre que ter razão em tudo, era muito frustrada. Ao início geria como indiferença, ou seja, não ligava muito, relevava a situação, não ligava muito e passados uns dias aquilo passava, acho que como a maioria das pessoas faz e pronto, a coisa andava para a frente. Mas foi, ao longo do tempo, foi saturando, foi cansando. E sentia-me diminuído, sentia-me frustrado, sentia que não era aquilo que eu queria para o meu casamento. Cheguei a pensar que era uma relação que não tinha futuro. Inclusive, passados uns anos, acabámos mesmo por nos separar e por ir cada um para o seu lado. Eu tinha um problema de saúde, tinha eczema, e a minha colega trouxe-me o óleo para eu usar e começou a funcionar. E assim eu aceitei o convite. Depois, quando entrei, o pastor foi importante, aconselhou-me, eu fumava muito e das primeiras coisas que eu vi logo foi que consegui logo deixar de fumar através das correntes de libertação e com a ajuda do pastor eu comecei a crer, a ter fé, a usar a fé e as coisas começaram a funcionar. Eu comecei principalmente a mudar algumas coisas em mim, a usar a fé no meu trabalho, onde eu era empregada, tornei-me patroa. Portanto, ao haver a separação, eu ia à casa ver os nossos filhos e eu comecei a notar uma diferença na Liliana. Diferença mesmo na forma de agir, na forma de falar comigo, na forma do trato com os meus filhos. E percebi que ela tinha mudado de alguma forma, portanto dei ali um tempo e percebi que realmente havia uma mudança, não era uma coisa momentânea. E eu, por perceber que havia também muitas coisas em mim que não estavam bem,
decidi falar com ela, tentarmos reatar o nosso casamento e constatei realmente que a diferença existia, que a Liliana tinha mudado na forma de agir, na forma de pensar, na forma do trato dos filhos, da forma de como me tratava a mim e pronto, decidi ir junto com ela para a igreja. Portanto, ela contou-me, explicou-me o que é que se tinha passado, que tinha conhecido a Igreja Universal, que foi lá que tinha aprendido e que tinha visto que estava errada e eu decidi buscar aquilo que ela tinha encontrado também. E depois de entrar na igreja, primeiramente tentei buscar retificar aquilo que também estava errado em mim, depois começámos a lutar os dois no mesmo sentido. Logo no início nós já andávamos a tentar, andava a tentar engravidar e não conseguia. Nós fomos a um médico de fertilidade que nos disse que nós os dois tínhamos problemas hormonais, que tínhamos que fazer tratamentos que na altura eram muito caros e nós não tínhamos condições financeiras para fazer os tratamentos. Então nós usámos a fé no altar e logo na primeira fogueira santa que eu participei eu fiquei grávida. Não foi preciso nós fazermos o tratamento. Hoje temos 2 filhos maravilhosos, né? Saudáveis. Eu já não tenho problemas a nível hormonal, nenhum. Comecei a fazer desafios no altar, comecei a ser abençoado na minha vida financeira, portanto entrei no multinacional sem estudos nenhuns, eu tinha apenas o 12º ano, era o requisito mínimo para entrar na empresa, eu lutei contra médicos, contra advogados e fui eu o escolhido para entrar na empresa contra todas as probabilidades. Cresci bastante dentro da empresa, até um posto bastante elevado e o meu ordenado aumentou 5, 6 vezes, sempre com desafios no altar e a nossa vida começou a andar para a frente. A nível financeiro, temos neste momento 2 empresas, a minha esposa tem uma e nós conjuntamente temos outra empresa. A nível dos transportes, portanto saí da multinacional onde estava, Deus deu-me uma oportunidade de abrir a própria empresa. Estamos com o nosso negócio aberto há cerca de 5 anos, está a prosperar, está a andar para a frente e queremos que a coisa vai melhorar cada vez mais. A nível sentimental, começou a haver no nosso casamento mais compreensão, começámos a olhar um para o outro e a perceber quais eram as necessidades de um do outro. Eu penso que estávamos os dois no nosso casamento, antigamente estávamos os dois para colmatar falhas nossas, quando o casamento deve ser precisamente o contrário, que é amar o próximo e não tentarmos buscar as coisas que nos faltam a nós. E acho que foi isso que começou a acontecer, começámos a olhar para a pessoa que estava ao nosso lado, comecei a olhar para a Liliana, comecei a perceber o que é que lhe fazia falta a ela para dar e para o nosso casamento dar certo, começou a haver mais amor, mais compreensão, mais carinho e o nosso casamento começou a andar de vento em pouco. Antes nós não nos entendíamos, eu queria ser sempre superior a ele. Hoje não, hoje nós caminhamos juntos, hoje nós entendemos-nos, praticamente não discutimos, nós discordamos, mas não precisamos de discutir. Hoje o meu casamento não tem nada a ver com o casamento de antigamente. Toda a certeza foi um milagre que fez com que houvesse transformação na nossa vida, até porque as coisas como estavam antigamente, já tinha havido a separação e se não houvesse este milagre, mais tarde ou mais cedo iríamos voltar-nos a separar. Portanto, eu creio que só o milagre é que fez com que o nosso casamento resultasse dali para a frente e que a partir daí tudo o resto se começasse a conjugar, tanto na nossa vida familiar como na nossa vida financeira. Hoje tenho um casamento abençoado, hoje tenho uma vida financeira próspera, os meus filhos são saudáveis, são bons meninos. Hoje eu sou muito feliz e realizada, sem dúvida. Tenho muito para conquistar, é certo, mas sou realizada. Esse testemunho, para muitos, é como se fosse um sonho. Há pessoas que agora dizem, ai, quem me dera que acontecesse comigo o que aconteceu com a Liliana, com o Bruno, com esta senhora, com este senhor. Quem me dera ser feliz, quem me dera amar e ser amado. Ora, se você continuar fazendo o que faz, obviamente você sempre vai ficar nesse nível, o nível do quem me dera. Mas se você fizer o que esse casal fez, você vai passar um nível para aqueles que se realizam. Você vai passar para outro nível, aqueles que desfrutam do amor, aqueles que desfrutam da paz,
aqueles que desfrutam da vida porque permitiram Deus entrar nas suas vidas, nas suas famílias. Então, o seu casamento está mal, sua família está indo de mal a pior. Você percebe que a sua vida amorosa, sentimental, matrimonial está destruída. Você tem visto problemas como, por exemplo, traição, infidelidade, agressões verbais, psicológicas, físicas. Você tem visto o vício destruir a sua casa, os filhos separados, família que não tem diálogo, não tem harmonia, não tem comunicação. Você sofre, você chora, porque você sabe que a sua família, os seus familiares, os seus filhos, seu pai, sua mãe, andam em maus caminhos, se deitam em maus lençóis. Então venha lutar por eles, venha lutar pelo seu casamento, antes que seja tarde. Hoje, quinta-feira, é o dia da família, o dia da vida amorosa, o dia da vida matrimonial. Nós temos às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, o clamor das famílias, traga a fotografia deles, como também temos às 3 da tarde e às 7h30 da noite, o clamor das famílias com a terapia do amor. E aí você pode receber a orientação mais profunda, mais específica para a área matrimonial, também para a área amorosa e sentimental, já que os conselhos não são somente para os casais, e sim também para os solteiros. No nosso Cenáculo do Espírito Santo, no Funchal, na rua Dr. Brito Câmara, número 32. Inclusive, hoje, quinta-feira, estaremos celebrando os casamentos. Sim, pessoas estarão dando os seus votos um ao outro, renovando os seus votos também. É o dia que alguns vão casar e outros vão renovar os seus votos de casamento. Será uma reunião completa, um culto completo, um culto onde o amor verdadeiro se manifestará. Casei e passado 15 dias já estava a apanhar. Um dia descobri que os pais me odiavam, os pais dele. Tive que fugir muitas vezes de casa para ele não me matar. Quando eu descobri aqueles que faziam trabalhos para nos separar. Sou Luciana e fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou, eu ainda era criança. Os meus pais eram muito maus para mim. Eu fui trabalhar, ainda não tinha 7 anos, quando fui trabalhar. E o meu pai só me ia visitar quando era para receber o dinheiro que eu ganhava. Eu tinha que estar lá naquela casa até ele querer. Se eu dissesse que não queria, ele me batia de correio. Como os meus pais eram muito maus para mim, eu queria me casar para ser feliz. Com 17 anos comecei a sentir pesadelos, assim como fosse uma mão de ferro na minha cabeça. Comecei a ver imagens nas paredes, a ouvir vozes, a ver vultos. Eu ia na rua e sentia pessoas a chamar-me e olhava para trás e não era ninguém. Casei e passado 15 dias já estava a apanhar. Ele já me batia sem eu saber porquê. Um dia descobri que os pais me odiavam, os pais dele. Quando eu descobri aqueles que faziam trabalhos para nos separar. Enfrentei várias vezes a morte, com facas, com muita coisa. Tive que fugir muitas vezes de casa para ele não me matar. E ele era assim mau para mim, porque tudo por causa de trabalhos que fazia. Porque ele bebia muito, e ele tinha amantes, ele me traía com qualquer uma. Eu era uma pessoa muito infeliz, então como é que eu podia ser feliz com uma pessoa que me maltratava tanto? Fui a uma cartomante e fui a uma vidente por causa de do meu filho mais novo, porque ele também era vítima de rituais. E eu, quando fui a essa cartomante, ela me disse que ele que era muito invejado, que tinha muitos trabalhos feitos para ele. Ele chegava a pontos que eu ia para lhe dar a comida. Quando ele era bebê, ele fechava os dentes assim uns nos outros e eu não conseguia lhe dar de comida. Depois então, eu conheci o centro de ajuda através da minha filha. Ela foi
Ela foi e depois disse: mãe, olha, tens aqui um convite, vai lá, porque tu lá vais ser liberta de todo esse sofrimento. Quando eu entrei, eu disse: aqui há alguma coisa diferente. Eu sentia paz dentro lá da igreja, eu sentia paz. Eu não dormia também. Eu estive muitos anos com depressão e não é que dormi. Naquela noite, já quando cheguei a casa, já dormi toda a noite. Então, se eu fui lá a primeira vez e eu já consegui dormir, então eu não vou deixar mais. Nunca mais deixei de ir. Sou feliz, tenho paz, sou uma pessoa muito alegre e tenho muito amor para dar. A minha vida antes de chegar na IURD, eu era uma pessoa muito nervosa, viciada. Eu cheguei muito angustiada, com muitas dificuldades, sem rumo, sem saber o que é que havia de fazer. Eu era viciada em tabaco, também era fumadora de haxixe. O pior momento da minha vida foi o que levou realmente a uma separação familiar, devido a uma circunstância, uma tragédia que se abateu sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e onde os sonhos que nós tínhamos construído, eu e o meu marido, durante 17 anos, foram abalados, foram destruídos. E isso levou a que nós não tivéssemos o que é que eu vou fazer agora, não é? Eu preciso de Deus, eu preciso de uma direção. Eu conheci a IURD através de um convite de uma pessoa que me disse: tens que ir assistir a uma reunião da IURD. E a primeira coisa foi logo uma paz enorme que eu senti, porque eu procurava essa paz, porque era uma angústia muito grande que estava dentro de mim. Hoje estou completamente diferente, sou outra pessoa, nasci de novo, não tenho vícios, estou livre. A minha vida está encaminhada, a nossa família está unida, portanto está tudo realmente a acontecer. Tudo o que nós planeávamos está a acontecer. A IURD deu-me paz, deu-me alegria, deu-me ensinamento, deu-me direção, deu-me ensinamento para que eu venha a praticar a palavra de Deus. Eu era uma pessoa também bastante indecisa. Hoje eu sou uma pessoa que sou determinada. Portanto, sei o que eu quero, vou atrás daquilo que eu quero, não é? E tudo isso tem sido com a prática, com a aprendizagem que eu vim adquirindo na IURD. Sexta-feira é o dia de desafiar as forças espirituais do mal. Todos os dias na igreja nós temos os nossos cultos, as nossas reuniões, atendimentos gratuitos, realizamos as orações pessoais, sim, manifestamos a fé, a autoridade, mas sexta-feira é o dia de desafiar o inferno, é o dia de desafiar o bruxedo, o feitiço, a praga, a inveja, a maldição. Nós estamos passando pelo caminho do sal, inclusive nós temos imagens desse caminho no nosso cenáculo. Essas imagens são do caminho do sal em forma de cruz no cenáculo. E esse caminho, foi formado com o sal que foi trazido ou enviado da Terra Santa. Olha estas imagens agora. Seu Senhor Bispo Miguel consagrando o sal lá na Terra Santa. Ele enviou-nos esse sal consagrado na região de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu toda a maldade, fez juízo e destruiu toda a maldade. E essa é a fé, que quando você pise nesse caminho, você passe, mas a maldade não passará, a doença não passará, a angústia não passará, a depressão não passará, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que não presta, não vai passar, para que você seja livre de todas as maldades. Isso acontece em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer informação que você necessite, o 21-836-8008. A pergunta é, você que nunca esteve nessa corrente de sexta-feira, você que não passou no caminho do sal, o que é que você tem a perder? Você não tem a perder nada, você só tem a ganhar. E eu sei
Aliás, eu profetizo que todos os que coloquem os pés neste caminho do sal não vão sair da mesma forma. Está profetizado, está determinado. E se você crê, eu também creio e já deu tudo certo. Agora, a decisão está nas suas mãos.